Boa noite, queridos irmãos. Vocês estão me ouvindo aí? Ou está desligado? Está ouvindo aí? Vamos orar. Queria convidar você mais uma vez, mas agora especificamente para aquietar seu coração, a sua mente e orar ao Senhor a partir da sua convicção e da sua relação com Ele, para aquilo que Ele mesmo, como seu Senhor, tem para falar para você essa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mesmo, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é um Deus que é um Deus de fidelidade, Senhor, de aliança, uma aliança que muitas vezes durante a nossa vida, como vemos tantas vezes na Tua Palavra também, é quebrada, mas do nosso lado desse contrato, não do Teu. O Senhor foi sempre fiel à Tua Palavra, à Tua aliança de amor, e é por isso que nós estamos aqui essa noite. Em nome de Jesus, fala com a gente. Se nós ouvirmos a Tua voz, esse será o maior presente que a gente poderia receber essa noite. E a gente está aqui, abertos para isso, que o nosso coração, a nossa mente, sejam escravos mesmo da Tua Palavra, da direção do Senhor, para mudar a nossa vida, para equilibrar o nosso coração, redirecionar a nossa jornada, cuidar de nós, até que a gente se pareça cada vez mais com o Teu Filho Jesus, como é a Tua Palavra, a vontade dela para nós, até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado em nós. Faz isso, Senhor, como uma promessa que o Senhor tem mais uma vez, e nos guia a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã a gente falou sobre roupa. Se você estava aqui de manhã, ou assistiu o culto talvez, nesse intervalo curto, você viu que a gente acabou falando um pouco sobre como a vida com Deus pode ser associada a essa imagem da roupa. E como Paulo chama a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, mas também, evidentemente, a nossa igreja, todo o povo de Deus, a fazer uma espécie de renovação do guarda-roupa. Sabe quando as roupas já estão velhas já e não te representam mais? É como se fosse isso, mas no nível muito mais profundo. E por que isso, meus irmãos? Porque essa linguagem literalmente do Novo Testamento, que Paulo acaba lançando mão, ou seja, algumas vezes ele diz, vocês precisam se revestir, ou vocês se despiram do antigo jeito de viver. É literalmente essa ideia. Tiraram a roupa e colocar outra. E você sabe que roupa acaba identificando a gente. Roupa acaba manifestando identidades. Quem a gente é? Principalmente quando a gente é mais novo, já viu? A gente acaba se adequando a um grupo específico, muito por causa da roupa que a gente compartilha. O estilo de vida. E você olha assim de longe e você já sabe, esses meninos e meninas são mais ou menos assim. Esses outros são daquele jeito. Porque as roupas acabam dizendo um pouco sobre quem nós somos. Na verdade, aquilo que é exterior. A questão é que antes disso, se a nossa identidade define como a gente se veste, a nossa identidade também fala sobre as nossas práticas e ações. Elas determinam o que a gente faz. Então pense, identidade, quem nós somos agora, direciona o que a gente faz. E as nossas roupas nessa alegoria acabam manifestando, mostrando externamente quem a gente é. Um presidente, então, precisa se vestir como um presidente, não é? O que mais? Um primeiro-ministro, de acordo com o seu status. Um professor, um pastor e assim por diante. É preciso existir equivalência. E aí eu queria de novo que a gente lesse o texto que está lá em Colossenses capítulo 3,
versículos 1, 2, 3 e 4, já que a gente já tratou de manhã dos versículos 5 até o versículo 11, numa espécie de abordagem mais negativa, ou seja, se você não viu o sermão, você pode acessar lá depois. A gente falou de manhã sobre as roupas que a gente deveria tirar e jogar fora, porque não combina mais com o tipo de gente que a gente é. Hoje à noite, agora, a gente vai ver o aspecto positivo disso, ou seja, Paulo vai dizer para a gente também, então, já que a gente tirou as roupas, quais roupas a gente deve colocar. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4 para começar, depois a gente segue a partir do versículo 12 em diante. Colossenses 3, então, versículo 1, Paulo diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Como eu disse, de manhã a gente falou sobre o aspecto negativo do nosso revisitar do nosso guarda-roupa que a gente está fazendo nesse domingo. Ou seja, quais são as roupas que a gente deveria abandonar e tirar? A gente vai ler dos versículos 5 até os 7, até o 11 na verdade, que Paulo seleciona duas listas de ações problemáticas. E aí você já entendeu que roupas não são roupas literalmente, mas são práticas que acabam manifestando a nossa identidade, quem nós somos anteriormente. E essas duas listas são listas de pecados de ordem sexual e pecados da ordem da fala, da comunicação. Olha só, geralmente a gente se impressiona muito com os pecados de ordem da sexualidade, não é? E Paulo aqui está equilibrando isso com pecados muitas vezes aceitáveis, não que Deus aceita, mas que a gente acaba passando um pano, já viu? Que são os pecados da conversação. De algum modo, então, Paulo está dizendo que essas roupas, ou seja, o jeito errado de lidar com a nossa sexualidade, que é uma coisa boa, mas que você pode lidar de modo errado, e também a fala, que é uma coisa boa, mas que a gente pode lidar de modo errado, essas duas coisas igualmente comprometem tanto a gente na nossa relação com Deus, porque pecado faz isso, ele cria um muro de separação para qualquer relação, seja eu com Deus ou eu com meu irmão. O pecado quebra as relações. E Paulo está dizendo, tanto a sexualidade errada, quanto a fala errada, comprometem as nossas relações e são uma ameaça para o nosso novo estilo de vida. O que a gente leu aqui, então, nesses 4 versículos, como uma espécie de prefácio para o que a gente está tratando. O que aconteceu com a gente antes mesmo da gente pensar sobre roupas ou não roupas, e antes mesmo de Paulo dizer isso. Ele diz, vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Já morreram, isso é algo que aconteceu e que não depende de vocês. Quando Cristo, o Senhor de vocês, morreu, Ele não morreu só por vocês, mas Ele morreu com vocês. A igreja, você, meu irmão, estava com Cristo na cruz, não de modo substitutivo, porque isso é tarefa dele, mas de algum modo a gente estava morrendo com Cristo para também ressuscitar com Cristo para um novo estilo de ser gente. E isso já aconteceu. Talvez, inclusive, Paulo tivesse em mente, quando usou essas linguagens da vestimenta, como eu disse de manhã, a figura do batismo. No primeiro século, no Antigo Oriente, quando a igreja começou a colocar esse rito de iniciação, o batismo, como esse sacramento, ou seja, algo visível que demonstra uma graça que é invisível. Quando a igreja começou a usar o batismo para mostrar para o mundo que essa era o começo de uma nova vida, os cristãos eram batizados nus, pelados. Eles tiravam as suas roupas, eram batizados e depois recebiam uma veste branca,
uma roupa nova, evidentemente comunicando a ideia de pureza, de lavagem, de santificação, de o partir para uma nova vida completamente diferente. E é isso que Paulo está falando aqui nesses primeiros 4 versículos, que são a base do que a gente vai continuar dizendo. Vocês morreram no batismo e partiram para uma nova vida. E morrer é morrer, gente. Quem está morto, está morto. O que Paulo está dizendo aqui então, de modo muito radical, é que a gente não precisa e não passou, se você é discípulo de Jesus, por um ajuste pequeno da sua personalidade. Por uma mudança aqui e acolá do jeito de fazer as coisas. Ou você não obteve uma nova informação sobre quem Deus é. Algo mais radical e profundo e fundamental, definitivo aconteceu com você. E como o Novo Testamento fala sobre isso, dizendo que você morreu. E nasceu de novo. E alguém que nasceu de novo precisa aprender de novo novas coisas. Quando Jesus usa essa figura, inclusive, com Nicodemos, que era alguém que sabia muito bem das Escrituras, talvez mais que a gente, do que a gente chama de Antigo Testamento, ele não usou uma outra figura. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário, não é uma opção, é necessário que você nasça de novo. E alguém que nasceu de novo precisa aprender a andar de novo, precisa aprender a comer, precisa aprender a falar, nova linguagem, novo vocabulário, é tudo novo, de modo que o Mateus e o Marco Túlio e o Marcinho, antigos, são outra coisa que eles agora, com Cristo, não conhecem mais. Não reconhecem mais. Não foi uma mudança de comportamento. E isso é muito radical. Porque isso vai determinar como a gente vai viver a nossa nova vida em Cristo. A nossa nova relação com Ele. Nós somos uma outra coisa. Então, se você morreu, você deixa coisas para trás. E é isso que a gente falou de manhã. Mas se você não só morreu com Cristo, mas começou a viver nele, você precisa buscar outras coisas. Deixar algumas, buscar outras. Hoje a gente vai falar sobre esse aspecto positivo. E é isso que Paulo começou a dizer. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem ativamente as coisas de onde Ele está. E onde Ele está? No alto, exaltado, acima da nossa realidade pequena, curta, de julgar as coisas. É lá que a gente vai encontrar a nossa nova identidade e as novas roupas para a gente vestir. Então, é preciso deixar o velho homem com as suas roupas. Mas Deus não nos deixa sem roupas. Ele tem para nós algo que, a partir de quem nós somos antes, vai mostrar para nós e para o mundo que tipo de gente a gente é, que tribo a gente anda, porque Ele tem uma roupa específica para nos cobrir. E esse é o movimento positivo de tudo aquilo que a gente viu lá atrás. E aí, para isso, a gente vai pular então a parte do tirar a roupa, que a gente viu semana passada, esse domingo de manhã, dos versículos 5 ao 11, para a gente ler. E aí eu queria te convidar de novo para abrir sua Bíblia a partir agora do versículo 12 até o 17, para ver esse aspecto positivo. Colossenses 3, 12. Paulo então vai dizer o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, o que? Vistam-se, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se de algum modo Paulo resume aquilo que a gente deve deixar em duas listas que estão ligadas tematicamente por pecados da sexualidade, pecados da fala, aqui a gente pode resumir em 3 blocos daquilo que a gente deve se apropriar. Lembrem-se, esses não são nem os únicos pecados que a gente deve deixar e nem as únicas virtudes que a gente vai ver agora que a gente deve se apropriar. De algum modo, elas nos encaminham e nos direcionam para a nova vida que Deus tem para nós. Então, 3 blocos. O primeiro deles, que vai do versículo 12 até o 14, a gente vai ver muito sobre o amor. O amor. Essa virtude que supera todas as outras. Lembram de Paulo falando para os coríntios? De 3 coisas muito importantes e que fundamentam a nossa vida cristã: fé, esperança e amor. Mas ainda assim, a maior delas é o amor. O amor manifestado na nossa vida, então, é a primeira roupa que a gente deve vestir fundamentalmente. Na verdade, Paulo diz no versículo 14 o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Talvez na nossa analogia de roupas, o amor está aqui mais para um cinto que a gente amarra aqui na cintura e que organiza todas as outras roupas no lugar. O amor que é o amor que a gente recebeu de Deus e a gente compartilha uns com os outros é definidor da nossa nova identidade e mostra para o mundo que tipo de gente a gente é. Mas é um amor que se manifesta não de modo egoísta, tendencioso, mas é um amor que tem um padrão, um modelo. É o amor do próprio Deus. E isso vai se manifestar em várias características muito belas: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Que a gente tem muita dificuldade, e aqui essas virtudes estão sempre ligadas ao nosso irmão, na relação que a gente tem com o outro, e aí já é um sinal para a gente. Parece que esse é um indicativo de que a gente está vivendo na nova vida, com a nova roupa que Deus tem para nós, quando a gente vive em relação ao outro, e não virados para dentro, porque inclusive é assim que o próprio Deus vive, virado para fora. E esse é o movimento de Deus sempre. E o vetor é invertido em relação ao pecado. O pecado faz a gente virar para dentro, alimentar os próprios apetites, e com isso a gente vai matando as pessoas ao nosso redor e a gente mesmo, de várias formas, inclusive literalmente, por um amor excessivo a gente mesmo. Enquanto a gente olha para o Senhor e vê que o amor que a gente aprende com Ele é o amor que desce, que dá, que se expande, que dá um passo à frente. E isso se manifesta aqui em compaixão, por exemplo. Versículo 12. Compaixão não é ser sentimental. É sofrer com alguém, literalmente. É ter paixão junto com outra pessoa, paixão no sentido mais primário da palavra, de sofrimento com alguém, de sofrer junto. Bondade. Bondade não é ser fraco. Pelo contrário, é ser forte. É priorizar o outro. Humildade. Que virtude mais bonita, característica do evangelho, dos cristãos inclusive. Para a filosofia grega, ser humilde era um problema. Quem que vai se abaixar? A gente precisa ser orgulhoso. E Cristo vem com o reino de cabeça para baixo e diz que a humildade é o jeito certo de agir. É considerar o outro maior do que eu.
Tim Keller, um pastor presbiteriano, teólogo, ele diz que humildade tem a ver não tanto com pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É a pessoa que sabe o que é em Cristo. E porque sabe o que é, ela dá prioridade para o outro. Por causa do amor. Então não é uma solução, no novo tipo de humanidade que Cristo está criando, ter uma alta autoestima para resolver os problemas da nossa relação com a gente mesmo, e nem baixa autoestima. É muito mais sobre um equilíbrio que vem do Evangelho, que te diz assim, ó, você é muito mais pecador do que você imagina, mas muito mais amado do que você já pensou em ser. E isso equilibra quem você é, a ponto de você servir o seu irmão, com humildade, com que Cristo te serviu. Uma visão equilibrada da gente. O que mais? Paciência, compaixão. Não é deixar o outro passar por cima de você, paciência e mansidão, na verdade, perdão. É literalmente, o termo original, ter o coração grande, dilatado. Ser manso, andar mais um pouco. Pensar outra vez antes de falar. Considerar com responsabilidade o que a gente diz e faz em relação a outra pessoa. Ser manso. Ser paciente. Abrir mão de direitos. Só o Evangelho pode promover isso na gente. Abrir mão de coisas que a gente tem direito. Por causa de consciência de quem nós somos em Cristo. Outra coisa nesse bloco, perdão, ele diz: perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como? Inclusive ele dá um modelo, como Cristo perdoou vocês. Que coisa difícil. Perdoar como Cristo nos perdoou? Ou seja, perdoar inimigos que querem a minha morte? De novo, notem, não é uma melhora aqui e acolá da minha personalidade, da minha ética. É ser radicalmente transformado, porque nós morremos com Cristo, para viver com Ele de novo. E aí, como eu disse, ele amarra esse primeiro bloco de roupas que você tem que ter nesse cinto, versículo 14, o amor, que modela as nossas relações, meus irmãos. É assim que a igreja se reconhece, com amor primeiro, com amor primeiro. Amor que a gente aprendeu com Cristo, e a gente tem essa referência. Mas uma segunda virtude, uma segunda roupa para você colocar no seu guarda-roupa, é a paz. Olha só, se o amor media as nossas relações, a paz começa a organizar elas. E é isso que o versículo 15 na verdade, diz: que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz, porque vocês são membros de um só corpo. Então, se a gente é membro de um só corpo, a gente precisa viver em paz, porque do contrário vai ser insuportável, literalmente. Ninguém suporta uma relação que não tem paz. E a gente produz esse tipo de paz? Não, a gente recebe esse tipo de paz. O próprio Paulo diz em outro lugar que é uma paz que excede o nosso jeito de entender como ela funciona, porque é o Espírito que produz em nós a paz que excede todo entendimento. E aqui ela então, agora, uma organizadora, o juiz que organiza, literalmente esse é o termo, do tema esportivo mesmo. Um juiz que entra em campo e media os problemas. Foi falta ou não foi? Paulo está dizendo, é a paz que vai dizer entre vocês o que está certo e o que está errado. E enquanto a paz não disser, a gente não avança. É preciso concordar, porque nós somos um só corpo. Então nós vamos ficar parados, esperando a paz, como juiz, dizer o que a gente deve fazer. Esse é um segundo aspecto. Se o amor é o primeiro, agora entre as nossas relações, a paz decide, e a paz do Senhor interfere nas nossas relações. Uma terceira coisa, e última, a gratidão. Amor, paz,
e gratidão. E aí Paulo usa pelo menos 3 vezes essa palavra nos últimos versículos que a gente leu. Um terceiro aspecto que mostra que a gente está vivendo exteriormente de acordo com a nossa identidade, não de velho homem, mas de nova criação, é viver uma vida grata. E isso sempre é uma marca indelével que tem no Novo Testamento, quando o Novo Testamento fala sobre ética dos cristãos, ou seja, de como a gente tem vivido. Aquele que não é grato, parece não ter encontrado o Senhor. Então você pode usar isso como um bom termômetro de como está a sua relação com Ele. Você tem sido grato? Gratidão por coisas simples, a coisas que a gente considera maiores, mais urgentes. Gratidão, como aquilo que impulsiona a gente, tanto na palavra ou na ação. O versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A gratidão, então, parece aqui uma motivadora para a gente agir, para a gente fazer as coisas, se a gente é nova criatura. E que coisas são essas? Tem várias aqui. Ele fala: a palavra de Cristo habitando na gente, a gente se ensinando pela palavra de Cristo, aconselhamento, aconselhando uns aos outros, versículo 16, com toda a sabedoria, o próprio louvor, cantando salmos, hinos espirituais, tem a ver com um coração que é grato, e que diante de Deus não sabe fazer outra coisa a não ser agradecer primeiro, porque se Ele é o nosso pastor, a gente não tem falta de nada. Salmo 23. A gente tem vivido uma vida de gratidão, meus irmãos, porque não viver uma vida de gratidão adoece a gente, deixa a alma da gente amargurada demais. O Senhor é o seu pastor, Ele tem que cuidar de você, ou você acha que de algum modo você no lugar dele cuidaria de você melhor? O Senhor é o nosso pastor, então tudo que a gente faz em resposta de gratidão. A gente busca a palavra, a gente canta, a gente se aconselha. Olha que coisa mais linda, que muitas vezes a gente não usufrui direito na igreja de conselho. Aqui tem uma riqueza de conselho, de sabedoria para a gente fazer qualquer coisa. Dos jovens que estão pensando no futuro, querem construir uma família, uma carreira, aos mais velhos que precisam tomar decisões muito sérias. Aqui tem riqueza de Deus. É preciso se aconselhar com sabedoria. Percebem então que se a gente fizer uma descrição daquela lista dos versículos 5 a 11 de manhã, e uma descrição daquilo que nós estamos falando agora, e uma cidade fosse edificada sobre essas virtudes e sobre esses vícios, onde você queria morar? Qual é o melhor lugar? Não é só uma ideia boa, meus irmãos. Então, o que Paulo está apresentando para essa igreja como solução para viver bem, e para nós essa noite, não é só uma boa ideia, mas de forma prática, os resultados são completamente diferentes. É preciso tirar a roupa antiga e colocar as novas, de amor, de paz, de gratidão. E aí o texto que a gente leu termina dizendo: tudo o que vocês fizerem, não sobrou nada para trás. Tudo, se tiver sobrado alguma coisa, ele ajusta aqui, não é? Tudo que fizerem então, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, com gratidão. Será que eu e você podemos dizer que aquilo que a gente vai fazer amanhã de manhã, a gente está fazendo em nome de Jesus? O nome dele está escrito lá, meio que confirmando e chancelando o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Porque é assim ou não é assim? As religiões pagãs concorrentes ao cristianismo, se a gente pode dizer assim,
não se importavam muito com o que seus adoradores faziam durante a sua vida. Eles chegavam lá, faziam os seus sacrifícios, rituais, e viviam de qualquer jeito. Mas a gente ouve Jesus falando para os discípulos: com vocês não será assim. Aquilo que eu fiz em vocês é radical. E não diz respeito a um pedaço da sua vida, nem que esse pedaço seja grande. É tudo ou nada. É preciso, então, em contraste com esse antigo jeito de viver, ser moldado pelo senhorio de Cristo. E nós não temos aqui, meus irmãos, uma lista de regras. Nem daquilo que a gente deve abandonar, e nem daquilo que a gente está vendo agora que a gente deve buscar, que são as coisas do alto. Na verdade, o Senhor Deus nunca quis esgotar nas Escrituras um formulário para a gente aprender o que fazer. Isso é infantilizar a nossa espiritualidade. Sabe isso? O crente que depende do pastor, isso é pecado ou não é pecado, pastor? Tudo quer saber. A Bíblia está muito mais interessada em nos dar princípios que norteiam a nossa vida. E onde esses princípios estão não só descritos, como estão exemplificados em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que tem amor, que faz as coisas pela paz e que sempre foi grato. Sempre foi grato. Ele que era Deus ao seu Pai. E esses princípios têm tudo a ver com Ele. Ele era essa pessoa, esse ser humano, como você e eu somos. E a gente tem dificuldade às vezes de pensar que Cristo era um ser humano assim, ó. E era. Foi tentado em tudo, diz a palavra. Ele era esse que sabia que a sua condição tinha que ser igual ao seu estado. Eu disse hoje de manhã que é possível que você seja casado como estado civil lá no cartório, de forma oficial, mas viva na sua casa como um separado. Já, de forma prática. O que Paulo está nos chamando e Cristo nos chamando, apelando para a gente essa noite, é: vocês já são, então sejam o que vocês são. Vocês não precisam buscar mais nada. Como lidar com a boa notícia do Evangelho? Vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Como nós vamos lidar com essa notícia? É preciso elevar a nossa condição ao estado que nós somos. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos que lutam contra o pecado. E essa ordem faz toda a diferença. A gente não está buscando a aceitação de Deus mais. A gente quer responder não só com aquilo que a gente é, mas também com aquilo que é exterior a nós, as nossas roupas, mostrando para o mundo quem nós somos. Quem nós somos. É preciso então se revestir. O versículo 10 vai dizer isso. Se revistam do novo, vistam o que é novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É assim que a gente termina. Como que você vai saber então viver e qual roupa colocar para sair durante a sua semana, honrando a Deus, de acordo com aquilo que você já é? Paulo está dizendo: buscando o novo. Que novo é esse? É o novo que está sendo renovado, na medida que a gente conhece o Senhor Deus que nos criou. Essa transformação é feita na mente, no modo de pensar. E como a gente vai começar a pensar do jeito de Deus? Nos relacionando com Deus. Já viu quando você anda muito com alguém, com um amigo, daqui a pouco você está adivinhando o que ele vai falar depois já? Completando a frase, sabendo a gíria, vestindo igual. Essa é a ideia. Quais roupas vestir? Aquelas que a gente está vendo o Senhor Jesus vestir.
No final das contas, Ele é a nossa roupa. Ele é o resumo dessas virtudes. Cristo é a nossa roupa. Qual é a primeira roupa que aparece na Bíblia? Quando Adão e Eva pecam, eles fazem uma roupa. Uma roupa de folhas. Para tampar a vergonha, o pecado. Estava claro, as coisas deram errado. Gênesis capítulo 3 diz que Deus interfere no jardim e diz: vocês não vão ficar com essas roupas. E Deus então faz para eles uma roupa de peles de algum animal. Parece que um sacrifício teve que ser feito, não é? Mais adiante, a gente vai ver Cristo, o nosso Cordeiro, tipificado desde o começo, morrendo por nós, e nós morrendo com Ele, para que a gente pudesse tomar do seu corpo, da sua pele, Ele que é o nosso Cordeiro sacrificado, para tampar a nossa vergonha, para tampar o antigo jeito de ser, que não tem a ver com a gente mais. Até que no final, na outra ponta, em Apocalipse, capítulo 18, a gente tem uma visão garantida, nossa, de que a noiva foi preparada e está bonita com a sua roupa, com a veste nova, adornada para o seu noivo, para esse casamento. Desde o começo até o final, é o Senhor Deus quem se importa com as roupas que a gente está vestindo. Muito mais do que pano. É aquilo que a gente está fazendo. Se tem a ver com o que a gente é agora ou não. Que isso seja um estímulo para você. Você não precisa comprar roupa mais. Está no guarda-roupa já. Mas é preciso esticar a mão e pegar o cabide. É preciso vestir a roupa que o Senhor Deus conquistou para nós e nos deu e nos ofertou, o seu próprio Filho, para mostrar para o mundo, para o trabalho, para os desafios, para a família dentro de casa, na igreja, quem nós somos de verdade, apontando para o nosso estilista, parando de fazer remendo em roupa antiga e vestindo logo a roupa que a gente não precisa pagar caro mais para ter, mas que Cristo graciosamente garantiu para nós e para a sua igreja. Amém? Queria que você fechasse seu olho então e pensasse um pouco sobre isso enquanto nós oramos. E ore mesmo ao Senhor. É um tempo curto que a gente tem de culto, mas não deixa passar. Você veio aqui essa noite. A vida cristã não vai começar, meus irmãos. Ela já começou. Não tem como voltar mais. Você não vai viver aquilo que você tem para viver com Deus quando você encontrar Ele. É já, agora, um novo tipo de gente, uma nova realidade que rompe o nosso tempo agora. E é preciso a gente viver isso. Experimentar da graça, das novas roupas de Cristo para nós. Senhor Jesus, nós queremos, primeiro, pedir perdão. Pedir perdão, Senhor, porque aquilo que o Senhor garantiu para a sua igreja, muitas e muitas vezes, a gente não tem usado, experimentado, e a gente ainda está usando ferramentas antigas, enquanto nós já somos novos e radicalmente novos. Perdão, Senhor, perdão, porque o mundo tem visto isso, e não era para o mundo ver isso na tua igreja. Perdão, Senhor. Nós queremos abraçar essa noite aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós já somos o que o Senhor diz que nós somos, então nós queremos agir dessa forma. Fortalece o teu povo com o teu espírito, dá essa instrumentalidade do mais novo ao mais velho essa noite, em nome de Jesus.
para agora, Senhor, renovar esse compromisso de ser aquilo que nós já somos no Senhor. Novas pessoas, vitrines da Tua glória, em nome de Jesus. Então, Senhor, também queremos Te agradecer, porque nós não precisamos nos esforçar para isso. O Senhor Jesus é a nossa roupa que cobre a nossa vergonha desde o começo, e certamente será assim até o final, é a Tua promessa. Queremos, Senhor, já então estar prontos agora com essa veste branca nova, para que se o Senhor quiser agora buscar a Tua igreja, que a gente esteja preparado agora. Faz isso com a nossa comunidade, que a gente abandone o que é velho e abrace o que é novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo e despede o Teu povo em paz para uma semana de comunhão com o Senhor, de perceber o Senhor nas pequenas coisas, de perceber a Tua presença nas pequenas coisas, de saber que o Senhor está perto, porque o Senhor está perto. Dá uma semana, Senhor, de visitação especial do Teu Espírito para cada família. Dá, Senhor, de presente esse impulso para continuar a caminhada de seguir o Senhor essa semana, como um presente para o Teu povo. Anda com a gente, mas não só anda com a gente, como nos dá a graça de perceber que o Senhor está andando com a gente na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.